Pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir o seguinte: em um processo visando ganho de massa muscular, o famoso bulking, em que a gente se coloca em superávit calórico, ou seja, consome mais calorias do que a gente gasta visando otimizar o ganho de massa muscular, nesse processo é mais interessante, é mais inteligente a gente priorizar gorduras ou carboidratos na nossa dieta, visando otimizar o ganho de massa muscular e minimizar o acúmulo de gordura. Então vamos discutir isso ao longo desse vídeo, tá certo? Então, primeiro ponto, por que a gente se coloca em superávit calórico? Porque para a gente ter uma otimização do ganho de massa muscular, a gente precisa deixar o balanço nitrogenado mais positivo, fazer com que haja maior retenção de nitrogênio no músculo esquelético, tá certo? Então, o que é esse balanço nitrogenado? Vai ser a diferença entre a síntese proteica muscular e a degradação proteica muscular, tá? A diferença entre a síntese proteica muscular e a degradação proteica muscular vai dar o chamado balanço nitrogenado. Então, olha só, se a gente tem uma síntese proteica muscular menor do que a degradação proteica muscular, se a degradação é maior do que a síntese, a gente tem um balanço nitrogenado negativo. E isso faria com que a gente catabolizasse, perdesse massa muscular, tá? Do contrário, né, que é o que a gente quer, que a síntese proteica fique maior do que a degradação proteica, aí a gente tem o ganho de massa muscular, tá? Esse processo, né, de ter a síntese proteica maior do que a degradação pode acontecer também em déficit calórico, tá? A gente pode ganhar massa muscular mesmo consumindo menos calorias do que a gente gasta. Só que, para a gente otimizar ao máximo esse processo, a gente precisa consumir mais calorias, estar em superávit calórico. Porque o que acontece? Quando você aumenta o aporte calórico da dieta, você diminui mais ainda a degradação proteica muscular, tá? Principalmente. Esse que é o principal intuito de se aumentar as calorias da dieta, diminuir a degradação proteica. Porque quando você aumenta as calorias, você tem um efeito poupador de proteína. Você não precisa utilizar proteína para fazer energia, tá? Então você tem uma diminuição da degradação e aí essa diferença ela tende a aumentar, né? Você tende a ter um balanço nitrogenado mais positivo e isso vai fazer com que você tenha mais ganho de massa muscular, tá certo? Então olha só, se não bastasse isso, né? Quando a gente se coloca em superávit calórico, temos que ter bastante atenção porque a gente está consumindo mais calorias do que a gente gasta. Então a gente tem um excedente calórico. Esse excedente calórico, ele pode tanto favorecer o ganho de massa muscular, ser algo bom, como também ele pode ser acumulado como forma de gordura, que aí seria algo ruim, tanto para a estética do físico quanto para os parâmetros metabólicos. E aí que está o ponto, né? Você pode falar assim, ah, beleza, eu não me importo de ganhar gordura durante o processo, faz parte do processo e tudo mais, mas não é só a parte estética, o ganho de gordura. Também está muito relacionado com os parâmetros metabólicos, tá? Então, olha só, se você começa a acumular muita gordura durante o processo de bulking, de superávit calórico, você começa a prejudicar a sua sensibilidade à insulina, você gera resistência à insulina, tá? Você começa a gerar mais inflamação e outros parâmetros metabólicos vão ficar prejudicados, e isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha mais dificuldade em sinalizar a hipertrofia, tá? Quando você fica resistente à ação da insulina, quando a insulina não consegue agir de forma eficiente no músculo esquelético,
ela vai sinalizar menos para diminuir a degradação proteica e aumentar a síntese proteica, tá? Mas a insulina ela tem mais uma ação de diminuir a degradação proteica do que de aumentar a síntese, apesar dela também aumentar a síntese, tá? Então você tem uma insulina menos eficiente em fazer essa sinalização que auxiliaria no processo de ganho de massa muscular, tá? E pensa, se a insulina ela está tendo dificuldade de agir nos tecidos, o que o corpo faz numa tentativa de compensação? O pâncreas, as células beta do pâncreas, que produzem insulina, elas vão liberar cada vez mais insulina para tentar compensar essa resistência que as células estão da ação da insulina. E aí, quando você tem muita insulina sendo liberada, o que acontece? Qual que é um tecido que a gente basicamente não tem resistência à insulina? É o tecido adiposo subcutâneo, tá? No tecido adiposo subcutâneo, a gente basicamente não tem resistência insulínica. Então a insulina ela vai conseguir agir ali de forma muito eficiente. E aí você vai estar liberando muito mais insulina porque você está resistente a ela. E aí essa insulina ela não vai agir tão bem no músculo e vai agir mais na gordura, favorecendo ainda mais o acúmulo de gordura. Ou seja, se você começa a acumular muita gordura durante o processo e não se importa com isso, não tem uma dieta com estratégias visando minimizar o acúmulo de gordura, o que vai acontecer? Você vai ter facilidade em ganhar cada vez mais gordura e dificultar o ganho de massa muscular, tá? Então, por isso que não é nada interessante você ganhar gordura durante o processo. Não basta simplesmente sair comendo de tudo para estar em superávit calórico e isso basta. Você precisa de estratégias para minimizar o acúmulo de gordura durante o processo, tá? E uma dessas estratégias é o quê? Justamente se preocupar com a distribuição de macronutrientes, tá? Existem várias estratégias para a gente minimizar o acúmulo de gordura em superávit calórico, mas nesse vídeo a gente vai focar na distribuição dos macronutrientes, tá? Então, olha só, começando aí pelas proteínas primeiro, né? Basicamente, pessoal, proteína, a gente não precisa ter uma alta ingestão quando a gente está em superávit calórico. Por quê? Justamente quando a gente aumenta as calorias da dieta, a gente já tem uma diminuição bem significativa da degradação proteica. E a síntese proteica muscular, ela tem um certo limite. Então não adianta você aumentar a ingestão proteica, isso não vai aumentar a sua síntese proteica. O corpo tem um limite que ele consegue sintetizar de proteínas, que é mais ou menos aí os estudos indicam, né, de 1,6 a 2,2 grama quilo por dia, né, de ingestão proteica, é mais ou menos aí um limite que o corpo consegue sintetizar de proteínas. Se você ingere muito mais que isso, você vai estar só excretando proteína, tá? Então, não é tão interessante a gente ter uma ingestão de proteínas tão alta em superávit calórico. Não é produtivo, não vai ser mais benéfico, tá? Então, manter a ingestão proteica aí mais ou menos aqui nessa faixa de recomendação de 1,6 a 2,2 grama quilo já é mais do que o suficiente. Dependendo do caso, dependendo do aporte calórico, se você está trabalhando com um aporte calórico muito alto, você pode trabalhar até com menos proteína, tá? Até para você conseguir ter uma melhor digestibilidade e não perder tanto o apetite também, né? Já que a proteína ela também tem um poder sacetogênico muito grande, o que dificultaria a ingestão de altos volumes de comida, tá? Então, dependendo do caso, a gente pode trabalhar até com menos do que as recomendações, 1,5, às vezes até 1 grama quilo de proteína, dependendo da situação, dependendo do nível de superávit calórico, do nível que o indivíduo tá certo? Então, proteína basicamente é isso aqui. Agora a questão dos carboidratos e gorduras, né? Que é o restante, é o que faltou. A gente já tem ali a quantidade de proteína que a gente vai usar. E os carboidratos e as gorduras? Qual que é a proporção que a gente deve ter deles, né? Qual que a gente deve usar mais ou menos? O que é mais interessante para a gente minimizar o acúmulo de gordura
e maximizar o ganho de massa muscular? Então, olha só, para responder essa questão, a gente teve um estudo aí muito interessante, clássico, de 1995, é um ensaio clínico randomizado, né? É um estudo realmente muito bem desenhado, muito interessante, muito bem controlado, tá? Que ele foi medir justamente, né, os efeitos de 50% de superávit calórico, né? Ou seja, 50% de ingestão acima do, do quanto o indivíduo gasta, né? Então ele está ingerindo 50% acima do que ele gasta com gorduras ou com carboidratos. Então ele comparou um grupo fazendo 50% de superávit com gorduras e outro grupo 50% de superávit com carboidratos, tá? Nesse estudo eles pegaram aí 9 homens eutróficos e 7 obesos por 14 dias, tá? Aí você deve estar falando assim, ah, beleza, mas o estudo tem muita limitação, porque é um tempo muito curto, tem uma quantidade de participantes muito pequena. Concordo, realmente, o estudo tem suas limitações, tá? Justamente a amostra, né, o N do estudo, a quantidade de participantes é pequena, não é um número grande, né? Não vai ter uma representação populacional tão fidedigna assim, né? O tempo também acaba sendo bastante curto, né? Apenas 14 dias, o que nos permite pensar, será que se isso continuasse por mais tempo, os efeitos seriam os mesmos, né? Então, tudo isso são algumas questões que a gente pode levantar. Porém, olha só, esse estudo ele tem a vantagem de ter tido um alto controle dietético, tá? Por isso que eles não conseguiram estender o estudo por mais tempo e pegar mais indivíduos também, porque é muito difícil você ter um controle dietético tão bem feito em estudos assim, né? Normalmente, a maior parte dos estudos utilizam aplicativos para controlar a ingestão calórica. Então, sempre tem aqueles viés de o indivíduo não ter reportado algum erro que ele cometeu na dieta, ou então não ter percebido algum erro que ele cometeu, ter feito alguma coisa errada e isso comprometer ali diretamente o estudo, né? Nesse estudo não teve essa questão, porque eles controlaram certinho a dieta dos indivíduos, tá? Teve um alto controle dietético. Então essa é uma vantagem muito boa, que apesar das limitações do estudo, essa questão faz com que os resultados sejam mais fidedignos, tá certo? Então olha só, o que eles encontraram de resultados, né? O grupo que fez o superávit calórico com carboidratos teve 75 a 85% desse superávit estocado no tecido adiposo como forma de gordura, tá? Além disso, também esse grupo ele teve um aumento progressivo na oxidação de carboidratos e no gasto calórico diário, tá certo? E além disso também, esse grupo ele teve um maior ganho de massa magra em comparação com o grupo que fez o superávit calórico com gorduras, tá? E agora olha o grupo que fez o superávit calórico com gorduras. O grupo que ingeriu mais gorduras teve 90 a 95% dessas gorduras estocadas no tecido adiposo, tá? Então a gente já vê aí que o estoque de gordura foi maior no grupo que fez o superávit calórico com gorduras, tá? E além disso também, o grupo que ingeriu mais gorduras teve efeitos mínimos na oxidação de gorduras e no gasto calórico diário, tá? Essa questão do gasto calórico diário faz sentido quando a gente pensa na fisiologia, porque olha só, o carboidrato ele é o principal macronutriente que vai estimular a enzima deiodinase tipo 2, por exemplo, tá? Essa enzima deiodinase tipo 2, ela faz a conversão de T4 em T3. São os hormônios tiroidianos, né? Tiroxina e triodotiroxina, T4 e T3. Então, o T3 é bem mais potente que o T4, né? E essa enzima deiodinase tipo 2, ela converte o T4 em T3, na forma mais potente, né?
Ou seja, ela é uma enzima que é considerada a enzima mais termogênica do nosso corpo, porque justamente ela trabalha no sentido de acelerar o metabolismo, né? E qual que é o macronutriente que mais vai estimular a ação dessa enzima? São justamente os carboidratos, tá? Então, quando você aumenta a ingesta de carboidratos, você estimula mais a ação da enzima deiodinase tipo 2, convertendo mais T4 em T3, fazendo com que o metabolismo acelere mais. E dessa forma, você tem um aumento no gasto calórico, tá? As gorduras, elas também têm um mecanismo de aumentar a conversão de T4 em T3. De uma forma geral, quando você aumenta a quantidade de calorias da dieta, você aumenta a função da enzima deiodinase tipo 2, tá? No caso das gorduras ali, quando você ingere gorduras, você vai liberar ácidos biliares, né? E a gente tem um receptor de ácidos biliares que se chama TGR5, né? Então, quando esses ácidos biliares se ligam nesse receptor TGR5, você também faz conversão ali no fígado de T4 em T3. Você também acelera o metabolismo, porém de uma magnitude muito inferior do que o carboidrato. Então, isso explica por que no grupo que teve superávit calórico com carboidratos, né, explica em partes também, podem ter muitos outros aspectos aí relacionados à fisiologia, que talvez a gente nem conheça tão a fundo, né? Estão relacionados a isso, mas um dos motivos provavelmente é esse, por conta do carboidrato estimular mais a ação da atividade, né, da enzima deiodinase tipo 2, fazendo com que o metabolismo acelere mais, tá certo? Tudo isso aqui está em concordância com o que a gente vê na fisiologia, né? Tudo isso aqui tem uma plausibilidade, né? A gente consegue explicar isso aqui de acordo com a bioquímica, de acordo com a fisiologia, realmente faz mais sentido o carboidrato ele ser menos estocado do que a gordura, né? Se a gente olhar a via bioquímica pela qual ocorre ali o metabolismo dos carboidratos e das gorduras, a gente vê que a gordura ela é estocada muito mais facilmente no tecido adiposo, né? Quando você ingere a gordura, ela já é transportada mais diretamente ali para a célula de gordura no tecido adiposo, diferente do carboidrato, que é um processo um pouco mais complexo para ele ser estocado como forma de gordura. Então, fisiologicamente falando, faz sentido os resultados que a gente observa nesse estudo, né? Que é um dos critérios para a gente conseguir determinar uma causalidade em um estudo, né? É justamente essa plausibilidade biológica, né? Você conseguir explicar os resultados observados pela fisiologia, pela bioquímica, pelos conhecimentos científicos atuais, tá certo? Então, o que a gente observou aqui foi justamente o que a gente já imaginava, que ingerir mais gorduras em superávit calórico favoreceria mais o ganho de gordura do que a ingestão de carboidratos, tá? E ainda, olha só, nesse estudo eles ainda tiveram mais uma observação que é o que eu estava falando ali no começo, né? Olha só, no estudo a gente tinha indivíduos eutróficos e obesos. Os obesos, eles estocaram mais gordura do que os eutróficos, tanto com gorduras quanto com carboidratos e superávit. Então, em todos os cenários, os indivíduos obesos estocaram mais gordura em comparação com os eutróficos. Então, isso diz o que eu estava falando ali no começo. Quanto mais gordura você tem, mais facilmente você vai estocar mais gordura e mais dificuldade você vai ter para ganhar massa muscular, por conta dos mecanismos que eu estava explicando, de resistência insulínica, inflamação, que vai prejudicar todos os seus parâmetros metabólicos e fazer com que você fique em um contexto desfavorável para que tenha uma melhor estética, certo? Então, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo para vocês, né? Discutir aí se em superávit calórico era mais vantajoso a gente utilizar carboidratos ou gorduras. Eu acho que está respondido aí nesse vídeo que em um contexto de bulking, de superávit calórico, visando maximizar o ganho de massa muscular e minimizar o acúmulo de gordura, é muito mais inteligente a gente priorizar a ingestão de carboidratos ao invés de gorduras, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou,
deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para novos vídeos também, pode comentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.